pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu mandamento. Esta é a minha ordem. Esta é a minha vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, gente? Ninguém vai poder dizer que não sabe, porque o Senhor, Ele é tão claro. E a palavra de Deus, de ponta a ponta, da primeira à última página, existe para nos dizer duas realidades que na verdade são a mesma. A Bíblia todinha existe para dizer que Deus ama você, que Deus ama a mim, que Deus ama a cada um de nós, e para nos dizer que assim como nós somos amados por Deus, nós devemos nos amar uns aos outros. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, o nosso julgamento será se nós amamos ou não amamos. Por isso que Jesus diz que muita gente vai ter surpresa. Vai encontrar no céu gente que nunca acreditou que pudesse entrar no céu. E ele, dizendo para os fariseus, falava-lhes que prostitutas e ladrões entrariam na frente deles. Porque os critérios de Deus são diferentes dos critérios que nós temos para julgar as pessoas. E só Deus sabe aonde o amor é capaz de levar alguém. E como vou dar um exemplo, só para a gente entender que a nós não cabe o juízo, não cabe o julgamento. É muito diferente uma pessoa que se prostitui por prazer de uma pessoa que se prostitui por necessidade. Ah, Márcio, é tudo prostituição. É tudo prostituição. Ah, Márcio, é tudo errado. É tudo errado. Mas que há uma diferença muito grande, há. Há quem se prostitua por dinheiro, porque quer ficar rico, rica. Há quem se prostitua por prazer. E há, às vezes, aquela mãe que precisa sustentar um filho e naquele momento de agonia e de desespero não vê outras possibilidades e acaba cometendo esse pecado. É um pecado? Sim. Mas o que motivava essa pessoa não era a ganância, não era a busca de um prazer, muitas vezes se sujeitando a algo para ela detestável, mas para poder alimentar um filho. Ah, mas será? Conheço situações assim, já vi de perto situações assim. E como é que você julga essas situações? Não julgo, porque eu não sou Deus. Deus sabe as intenções do coração. Deus sabe o que nós não sabemos sobre cada pessoa. A parte que nos cabe é amar as pessoas. E um dia nós vamos prestar contas a Deus sobre o amor que nós demos
ou sobre o amor que nós deixamos de dar. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E continua o Senhor Jesus dizendo a nós: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é você entregar a sua vida por ela. E às vezes a gente imagina que a gente dando a vida por uma pessoa é a gente pulando na frente de um caminhão, né, para poder tirá-la da morte, arrancá-la de um acidente, né, preservá-la de um perigo, e acabamos ali perdendo a vida no lugar dela, ou a gente se jogando na frente de alguém que está tentando matar outra pessoa para levar a bala no lugar desta pessoa. Não. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Tem pessoas que passam a vida inteira dando a sua vida pelos outros. Teve mãe que não viveu para que os seus filhos vivessem. Teve pai que trabalhou em 2, 3 serviços ao mesmo tempo para sustentar muitos filhos ou para dar a um filho as oportunidades que ele não teve. Gastou a sua vida. Quantos homens saem de casa para trabalhar num trabalho que não gostariam, que se pudessem não escolheriam? Mas porque foi o trabalho que pôde abraçar nesse momento, foi o trabalho que se apresentou para ele, é o trabalho que está dentro das suas possibilidades realizar, é o trabalho que paga o que ele necessita para sustentar a sua casa. E se levanta todos os dias e enfrenta um trabalho no qual não gostaria de estar, e às vezes lidando com pessoas difíceis, mas permanece ali suportando humilhações pelo amor que tem pela sua esposa, pelo amor que tem pelos seus filhos. Às vezes um filho doente, às vezes um pai doente, uma mãe doente, que precisa sustentar. Está gastando a sua vida para que outros possam viver. Está dando a sua vida por amor dos outros. Isso é verdadeiramente amar. A maior prova de amor que alguém pode dar a você é essa pessoa gastar a vida dela em seu favor. E Jesus continua dizendo aqui: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é amigo do Senhor Jesus? É aquele que faz o que Ele manda. E qual é a ordem que Ele nos dá? Que nós nos amemos. Quem ama os que estão à sua volta, mesmo aqueles que não merecem. Quem ama os seus irmãos é amigo de Jesus. Está na amizade de Deus. Está na graça de Deus. O que é que nos põe debaixo da graça de Deus? E se a gente saiu dela, o que nos devolve a graça de Deus? O que nos põe de novo na amizade do Senhor? Não é a gente não pecar, porque por mais que a gente se esforce, a gente está sempre cometendo pecado. Quando a gente viu, a gente já pecou. Mas o que nos mantém debaixo da graça de Deus é o nosso empenho em obedecer o que Ele nos pediu, o que Ele nos mandou. Não só pediu, Ele nos mandou que nós nos amemos uns aos outros. E Ele dá o exemplo dizendo: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. O que eu sei eu contei para vocês. Os meus planos estão diante dos olhos de vocês. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Olha, a gente se engana, a gente se ilude em muitas situações. Sobretudo quando nós achamos que nós é que tomamos a iniciativa de nos aproximarmos de Deus, de rezarmos, de ouvir a palavra de Deus. Quando a gente se sente bem, e que bom que a gente se sinta bem, porque nós estamos buscando uma vida de mais espiritualidade, de mais comunhão com o Senhor. Mas se é bom, onde está o nosso erro?
em achar que a iniciativa foi nossa, que fomos nós quem escolhemos isso. Não foi. Foi o Senhor quem nos escolheu. Alguém pode achar que é um mérito meu ou de cada um de nós que estamos aqui, está dedicando esse tempo aqui no Sorrindo para a Vida, partilhando a palavra de Deus, ajudando outras pessoas, e abnegadamente. Por que abnegadamente? Porque não fazemos isso por dinheiro. Não recebemos para fazer isso. Financeiramente, não. Fazemos por amor a Deus, fazemos por amor a quem precisa, fazemos por amor ao Evangelho. E alguém pode dizer, nossa, que bonito, que bênção, como são bons. Não, bom é o Senhor que nos chamou. Se estamos aqui é porque Ele nos escolheu a nós, antes mesmo que nós o escolhêssemos, porque Ele nos amou, antes que nós fôssemos capazes de amá-lo. Nos amou quando nós não o conhecíamos. Nos amou quando nós não merecíamos. Nos amou quando nós nos comportávamos como verdadeiros inimigos do bem, como inimigos do céu, como inimigos de Deus. Porque todos nós já tivemos na nossa vida aquele momento, pelo menos algum episódio, em que nós nos comportamos como inimigos de Deus. Se não pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento contra Deus, ao menos fazendo o que era contrário à vontade de Deus, o que era blasfemo, o que era ofensivo ao amor de Deus. E naquela altura em que nós estávamos desviados, o Senhor foi por nós, era por nós, em nosso favor, nos ajudou e fez conosco igual se faz com feijão carunchado, né? Ou igual se faz em meio ao lixo, ou como se faz e se fez em meio às catástrofes que nós já testemunhamos por causa das chuvas, em que casas são derrubadas e a lama invade tudo, e você precisa encontrar o que é possível de se salvar, e fica separando o lixo daquilo que presta. O Senhor fez a mesma coisa por mim e por você. Quando nós estávamos elameados, emporcalhados, envolvidos no lixo das nossas péssimas escolhas, o Senhor soube separar o que nós fazíamos do que nós somos, de quem nós éramos. O Senhor soube separar as nossas obras da obra dEle. Você é obra de Deus. Eu sou obra de Deus. Nós somos obras de Deus, mas muitas vezes emaranhadas nas nossas próprias obras de pecado. E o Senhor, em meio a tudo aquilo, nos elegeu, nos escolheu, nos tirou dali, daquele meio, e agora nos diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei. Significa, montei para vós um projeto, um plano, um destino. Esse desígnio aqui, vos designei, quer dizer, tenho para você um desígnio, uma determinação, uma promessa, uma profecia, para que você dê fruto e para que o seu fruto permaneça. Não só nos tirou do lixo, mas nos deu uma graça de que aquilo que nós façamos dê resultado, dê fruto, e que o nosso fruto permaneça, e para que a gente não tenha dúvidas que esse fruto que nós vamos manifestar é um fruto que nasce da nossa comunhão com Deus. Ele termina dizendo: assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Quando é que o Pai dará? Quando aquilo que nós pedirmos for fruto da nossa amizade com Jesus. Só podemos usar o nome dEle se formos amigos dEle. E só somos amigos de nosso Senhor quando nós escolhemos o amor e não o ódio. Amar
em vez de odiar, perdoar em vez de condenar. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, porque sois meus amigos, e só sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Louvado seja Deus. Eu vos escolhi, eu vos chamei. Gente, Deus não chama porque tem obrigação, porque tem dever, porque não tem outra possibilidade. Deus chama porque ama. Porque Deus me chamou a mim, pela mesma razão pela qual está chamando você agora para ser dele. Porque te ama. A você que achava que Deus tinha rompido com você, a você que achava que Deus não te queria bem, a você que não achava que Deus ouvia suas orações, a você que se sentia, inclusive por causa dos pecados que cometeu, condenado a uma vida infernal e depois dessa vida ao inferno. Esse Senhor está lhe dizendo: te escolhi, estou te chamando para ser meu amigo. E chama de livre vontade. Chama porque quer. Mas somente quem recebeu o convite é que pode responder. Eu não posso responder no seu lugar. E ninguém pode. Essa é a razão porque algumas pessoas não experimentam o amor de Deus, não experimentam a força do Espírito Santo, porque elas ficam esperando que algo aconteça antes que elas respondam sim a Deus. Só vai acontecer se você responder pessoalmente que você quer, que você aceita e abrir sinceramente o seu coração à experiência da graça de Deus. De outra forma, não acontece. De outra forma, não vai passar de um chamado, de uma provocação. A gente vai se sentir provocado, a gente vai se sentir chamado, e até muitas vezes vai entender nisso a graça de Deus para a nossa vida. Mas existem outras coisas que só acontecerão para você quando você se abandonar nas mãos de Deus. Só você pode dizer sim, só você pode dizer não. Ninguém pode negar a Deus no seu lugar. Ninguém pode, diz São Paulo, ninguém pode nos arrancar, nos afastar do amor de Deus. Não pode. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não pode, a não ser nós mesmos. Só você pode dar essa negativa, mas só você também pode responder sim. Ele escolheu você e só você pode responder. Deus sempre nos chama, mas Ele nunca nos obriga. Por isso que é tão fácil uma pessoa que se converteu se perder depois, se desviar. Porque ela é livre para vir e ela é livre para ir. Muito diferente de quando a pessoa está debaixo de uma opressão diabólica. Quando uma pessoa está debaixo de uma opressão diabólica, é necessário exorcismo. É necessário um sacerdote com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo para mandar a esse espírito infernal que liberte a pessoa, porque senão não adianta ela querer, porque o diabo não a solta. Ele não respeita a liberdade de ninguém. Por isso que uma pessoa que cai nas armadilhas satânicas, ela não é capaz de se livrar, de mudar de caminho, se não houver uma intervenção divina em seu favor. É impossível para ela. Agora, uma pessoa que entra nos caminhos de Deus, a coisa mais fácil que tem é a pessoa se perder se ela for se afastando de Deus, porque ela é livre. Então nós podemos ou não aceitar estar com Ele. Por que você não faz a experiência? Já que você é livre para ir e para vir. Se você é livre para aderir e para abandonar. Faz a experiência, sinceramente. Dê uma chance para Jesus hoje na sua vida. Nós damos chance a tantas pessoas que nos decepcionam, gente.
Nós damos chance a tanta gente que nos entristece, nós acreditamos em quem mente para nós e nós gostamos de acreditar em mentiras, sobretudo quando as pessoas falam para nós o que nós queremos ouvir. Só que ouvir mentira nunca vai nos satisfazer, porque na verdade não nos entregam o que venderam. Não nos entregam. Então, você que tantas vezes deu chance a quem não merecia, a sua fé, a sua confiança, dê hoje uma chance a Jesus de transformar a sua vida. Como, Márcio? Abrindo o coração para Ele e pedindo sinceramente que Ele venha ser o seu Salvador, abandonando confiantemente nas mãos dEle essa situação que você vê sem possibilidades de resolução, que você olha e não sabe como dar conta dela. Então leva aos pés daquele que dá conta, leva aos pés de Deus. Abandone essa situação nas mãos de Deus, porque não é só a gente se abandonar, mas abandonar aquilo que é caro, que é precioso. Abandonar, o que eu digo é confiar aos cuidados dEle. A gente diz abandonar porque a pessoa confia e larga. Ela não fica comendo pelas beiradas, dizendo que entregou a Deus, mas na verdade ela é quem vai manobrando e guiando e arrastando as situações na direção que ela quer. Abandonar nas mãos de Deus quer dizer confiar inteiramente a Ele e a partir de então ir com Ele aonde Ele quiser nos levar. Isso só nós podemos fazer, só nós podemos aceitar ou não estar com o Senhor. E olha, quando nós escolhemos estar com Deus, é impossível que nós não produzamos frutos. Porque as sementes, elas caem na terra. Quem está acostumado a plantar sabe disso. Que a semente caindo na terra, ela vai brotar. Mas nem todas produzem a mesma porcentagem de fruto. Porque a semente pode ser boa, mas não depende só da qualidade da semente, depende também da qualidade da terra. A palavra de Deus é sempre boa para nós, capaz de produzir vida em meio à morte. A palavra de Deus, ela tem poder de cura. Não foste uma erva ou algum unguento que os curou, diz a palavra de Deus no livro de sabedoria, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. A palavra de Deus perdoa os pecados. A igreja confessa isso desde sempre. Porque Jesus falou para os apóstolos: vós já estáis puros pela palavra que ouviste. A palavra de Deus tem o poder de purificar a nossa alma, de arrancar o que há de maligno dentro de nós e de desalojar o pecado dos nossos membros. Ela é poderosa para realizar aquilo que ela promete cumprir, mas depende da terra em que ela cai. Numa terra má, numa terra ruim, a semente boa produz muito pouco fruto, mas numa terra boa, ela produz fruto 100 por 1. A quantidade e a qualidade do fruto dependem da terra e não da semente. Qual é o tipo de terra que você quer oferecer hoje? A palavra de Deus. Qual é o coração que nós queremos entregar a Jesus? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que o homem e a mulher de boa vontade vão receber gratuitamente da água da vida. Jesus diz que venham a mim todos aqueles que têm boa vontade. E quando os anjos apareceram para anunciar que nosso Senhor Jesus Cristo estava nascendo, disseram: e paz na terra aos homens de boa vontade. O que é essa terra boa? O que é esse bom coração? É um coração desejoso de Deus, aberto para Deus, que tem boa vontade. Se hoje nós tivermos um coração assim, nós veremos na nossa vida se realizar a graça, os milagres de Deus. Mas primeiro de tudo, a nossa escolha precisa passar
por estar com Jesus. Nós queremos que o Senhor resolva a nossa vida sem antes nós estarmos com Ele. Não, não é assim. É o contrário. Nós precisamos primeiro estar com o Senhor. E assim Ele vai curar a nossa vida. Há um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa e ela pedia ajuda para alguém da família dela. Ela dizia: olha, Márcio, precisa conversar com a pessoa, precisa ajudá-la, porque ela está despedaçada por dentro. E contou um monte de coisas que a pessoa estava vivendo, e muitas tristezas e frustrações na sua vida íntima, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional. E depois a pessoa dizia: e olha, precisa ajudar essa pessoa também do ponto de vista físico, porque ela relaxou, ela está desleixada, ela não progride. Como ajudar? Eu vou falar sobre essa questão física. Eu dizia: não. Primeiro o que vem primeiro, depois o que vem depois. Primeiro o mais importante. É bom quando a gente consegue até trabalhar todas essas esferas ao mesmo tempo, mas tem gente que não vai conseguir cuidar do corpo se primeiro não resolver o que vai mal dentro do coração. E quando eu digo resolver, não significa ficar perfeito, ficar pronto, mas começar esse trabalho dentro de si. Porque teve muita gente que se abandonou do ponto de vista físico, porque se abandonou primeiramente do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual, interior. Nós precisamos curar primeiro a nossa alma. Mas quando é que a gente cura a nossa alma? No momento que a gente abre a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, a graça que a gente já recebe naquela hora já é o suficiente para nos motivar até a gente cuidar do nosso entorno, da nossa casa, das nossas coisas e do nosso corpo. Mas a primeira decisão é de cuidar dentro, no íntimo, no interior primeiro. Não adianta a gente querer resolver a nossa vida por fora, quando por dentro a nossa vida está uma zona, está uma bagunça, está de pernas para o ar. Como é que eu vou curar interiormente a minha vida? Estando com Jesus. Eu preciso primeiro estar com o Senhor. Por isso, antes mesmo de mandar alguém servi-lo, nosso Senhor chama essa pessoa para estar com Ele. Não foi assim com os apóstolos, que ficaram com o Senhor 3 anos, para depois serem enviados em missão? Foram enviados antes, mas não foi tão antes assim. E aquele antes que foram enviados foi mais ou menos um teste, né? Foi uma escola para o que viria depois. O primeiro chamado de Deus para você, que está procurando qual é o sentido da sua vida, qual é o chamado do Senhor para a sua existência. O primeiro chamado de Deus para você estar com Ele, para você experimentar o amor que Ele tem por você. E uma vez amado por Deus, amar o seu irmão. Não é o seu trabalho que vai dar sentido para a sua vida. Não são os títulos que você está colecionando. Nem todo o dinheiro do mundo vai dar sentido para o que você vive, para o que você faz. Tanto isso é verdade que você vê, numa certa altura da vida, esses bilionários distribuindo boa parte da sua fortuna, porque eles entenderam que o fato de simplesmente acumular não trouxe para eles realização e felicidade. E alguns fazem isso de abrir e distribuir parte da sua fortuna, porque intuitivamente foram percebendo que a única coisa que dá sentido à nossa vida é o amor que Deus derrama em nós. O amor de Deus em nós e a partir de nós para os outros. Esse é o meu mandamento, diz o Senhor. Esse é o meu desígnio para você. Que você ame, mas ninguém dá o que não tem. Se você não se deixar amar por Deus, você vai passar a vida duvidando da sua capacidade de amar, desconfiando se você de verdade
ama o seu esposo, se você de verdade ama a sua esposa, ou se você ama aquilo que ele faz por você. Será que de verdade eu amo, ou eu amo aquilo que ele faz por mim? Será que eu amo esta pessoa, ou eu amo como é que ela me faz sentir? Acho que eu amo como é que ela me faz sentir, porque eu me sinto tão bem na presença dela. Teve gente que se casou por isso, porque o outro o fazia sentir-se bem, mas nunca se perguntou se amava esta pessoa. E não pense que você é uma pessoa monstruosa, minha querida irmã, meu querido irmão, porque várias vezes você se perguntou se de verdade você amava o seu filho, sua filha. Quantas mães viveram esse drama de ter um bebezinho, de olhar para ele e pensar, eu acho que eu não amo meu filho, por causa de eu não ter os sentimentos que eu esperava ter por ele, por causa dos cansaços, por causa do desgaste, por causa das irritações, por causa do desejo de não ter engravidado, por causa do desejo de não ter querido parir, por causa do desejo de ter querido sumir logo depois que o meu filho nasceu. Estou pegando essa situação da mãe, que é uma situação mais radical, para que nós entendamos que se nós não tivermos um convívio com Jesus, nós vamos ter dificuldade de amar até as pessoas que nos seriam mais fáceis de amar. Então, cure o seu coração, voltando para Deus. Eu não estou dizendo que você precisa dar conta de amar, porque dar conta é outros 500. Mas estou dizendo a mim e a você que nós precisamos decidir amar, amar, escolher o perdão em vez do rancor, escolher a reconciliação em vez de semear mais discórdia, escolher perder para todos ganharem, em vez de escolher castigar a outra pessoa. Sabe, porque uma coisa é a gente estar ferido, magoado, outra coisa é a gente escolher punir a outra pessoa incessantemente para mostrar que nós fomos feridos e machucados. Não, Jesus nos chamou para estar com Ele em primeiro lugar, para aprendermos com Ele a amar. E estar com Jesus, você pode ficar tranquilo, estar com Jesus não é uma coisa chata, não é uma coisa sem graça, não é uma coisa parada, é uma coisa dinâmica, é uma coisa cheia de vida. Se você estiver com Jesus, o amor vai levar você a lugares que você nunca imaginou que você iria por amor. Há certos cumes na sua vida que você só vai chegar por amor. Ninguém sobe tão alto na vida quanto aquela pessoa que permite que o amor lhe leve. Então trata-se de estar com Jesus para ser como Jesus, aprender com Ele, a sermos como Ele. Então nosso primeiro chamado é ser tão de Deus e tão cheio de Deus que nós passamos a dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque se nós não permanecermos com Jesus, nós jamais poderemos falar em seu nome, nem atuar como Ele. Não poderemos. De onde que vem a autoridade de um cristão? De permanecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós podemos falar em nome dEle. Como assim falar em nome dEle? Com a autoridade dEle, como se fosse o próprio Jesus falando. Se nós estivermos unidos a Jesus, nós poderemos atuar como Ele. E olha que interessante, isso não tem nada a ver com sentimento. Um dia eu conversava com o Padre Jonas, quando ele ainda vivo, e eu perguntava a ele sobre uma situação que aconteceu aqui. Uma criança nasceu com o aparelho auditivo defeituoso e condenada a não escutar, porque não funcionava. Ela nasceu sem parte do seu aparelho auditivo. E a mãe trouxe essa criança para o Padre Jonas rezar por ela. A criança tinha dias de nascido. E o Padre Jonas colocou as mãos, rezou por ela. Naqueles dias a mãe refez os exames
E era inexplicável o que aconteceu. Era como se o aparelho auditivo tivesse se reconstruído. O que antes não existia passou a existir. E eu fui lá e perguntei para o Padre Jonas, eu falei, como foi para o senhor? Ele falou, meu filho, eu não senti nada. Eu só fiz o que eu acreditei que eu tinha que fazer como um homem de Deus. Eu percebi que era o que Deus queria. E rezei e pedi. Essa é a diferença quando uma pessoa tem amizade com Jesus, está na amizade de Deus e atua na força do Espírito Santo. Passa a agir como nosso Senhor para ter vida, para ter força, para produzir fruto. O ramo precisa estar ligado à árvore. Você não vai conseguir dar fruto bom na sua vida se você estiver desligado de Deus, que é a fonte da sua vida. E nós sabemos que a maneira como Deus determinou que nós estejamos ligados a Ele é através do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser mais de Deus. Mas eu quero que na minha casa tenha frutos de santidade. Eu quero voltar a falar ao coração dos meus filhos, a alcançar aquelas pessoas que parece que eu já não consigo mais alcançar. Só tem um jeito para você produzir esse fruto que você deseja. O único jeito é você estando completamente ligado a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino lembrando aqui um episódio da Palavra de Deus para a gente entender que não basta usar o nome de Jesus. Olha, gente, eu não me convenço com essas pessoas que usam o nome de Deus, porque muitas vezes é em vão. Sabe, não adianta dizer, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus eu ordeno, em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus vai acontecer. Pode falar, meu filho, até da cãibra na língua, porque não vai acontecer se você não tiver intimidade com Deus. Você pode dizer coisas boas em nome de Jesus, que você vai falar em vão, se você não tiver intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai falar em vão, vai cair no vazio. Se você não tiver intimidade com Deus, vai usar o nome de Jesus para enganar as pessoas. Então, quando alguém chega para mim dizendo assim, Márcio, você pode confiar em mim, porque eu sou uma pessoa de Deus, nessa hora ela já ganhou a minha desconfiança. Nessa hora, se eu não tinha as luzes acesas, agora o vermelho acende e ainda fica piscando. Falei, opa, porque se essa pessoa precisou invocar o nome de Deus para eu confiar nela, é porque ela mesma não acredita em si. E olha, a gente aprende muito na vida. Uma das pessoas que mais me enganou foi desse jeito. Márcio, confia em mim, eu vou prestar esse serviço aqui para você, mas não vamos fazer como é que chama quando você faz? Uma empreitada. Não vamos fazer empreitada, não. Confia na minha palavra, eu vou fazer cobrando o dia, eu sou ministro da Eucaristia, eu estou muitos anos à frente do grupo. Gente do céu, nunca fui tão roubado. Nunca mentiram tão fortemente para mim. E eu caí sim. Caí porque eu acreditava naquilo que a pessoa estava falando. Uma pessoa tão de Deus não pode ser diferente. Só que o pior, sabe o que é? Nós podemos fazer igualzinho a essa pessoa. Quando nós queremos os benefícios do nome de Deus, mas quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não estreitamos os laços com o Senhor. Então, certa vez os judeus eles se surpreenderam, como Paulo repreendia Satanás e o expulsava com grande poder. Paulo tinha uma autoridade de exorcismo muito grande. E aqueles judeus, vendo isso, eles quiseram imitá-lo. Mas o tiro saiu pela culatra. Porque quando eles foram realizar o exorcismo, o demônio que estava na pessoa a dominou de uma tal maneira que usou a pessoa para moê-los, eram 7 homens. Foram moídos de pancada. Eles apanharam e saíram dali muito machucados. Muito machucados. Será que não é o nosso caso? Porque quantas vezes nós, quantos servidores, quantos apóstolos abandonaram o seu ministério
e voltaram para casa cheios de feridas, porque eles quiseram atuar em nome de Jesus, sem antes haver estado com Ele. A nossa autoridade está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não basta invocar o poderoso nome de um conhecido. O seu poder, poder de Deus, não é conferido a nós como um amuleto, mas é conferido a nós na medida em que nós estamos unidos a Ele. E é isso que nós queremos fazer agora, nos unir ao Senhor pela oração.